Bom, a minha explanação vai ser sobre a questão da saúde mental e liberdade. Eu vou dividir, vou tentar ser o mais conciso possível, mas a primeira parte vai ser falar um pouco sobre liberdade. Liberdade é um assunto que, se eu falar para todos vocês, liberdade, o ser humano é livre, provavelmente todos vocês entendem, mas cada um vai entender do seu jeito. Eu acho que é um conceito muito complexo e que a gente acha que sabe. E, de algum jeito, sabe mesmo, mas não tem uma organização, um pensamento sobre o que é liberdade. Depois eu vou falar rapidamente na história. Claro, uma história, se eu tivesse que contar toda a história da psiquiatria, eu ia ficar a noite inteira aqui e seria insuficiente. Mas eu vou falar um pouco do desenvolvimento da psiquiatria e, finalmente, vou tentar relacionar a questão da liberdade com as questões de saúde mental, ou seja, as questões de psiquiatria. Se vocês quiserem interromper durante a minha fala, eu estou disponível, tá? Não precisa chegar até o final para fazerem perguntas. Bom, eu começaria com uma pergunta para vocês. O que é liberdade? Alguém poderia ser sintético e dizer o conceito do que é liberdade? É um conceito que ele está limitado na questão de espaço só, né? Ou seja, da movimentação do ser humano. Tá? Decidir livremente é um conceito que está mais vinculado à vontade, ao desejo, a outras... mas a gente pode decidir livremente? Isso. É muito difícil a gente saber qual é o limite da liberdade. Isso. Mas existe uma possibilidade de se pensar a respeito. Tá? E a história da humanidade é uma história de uma tentativa de desenvolver esse conceito de liberdade. Tá? Ele vem muito atrelado com o conceito de cidadania, o conceito de liberdade. Bom, se a gente for ver a Constituição, né, a nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à igualdade. Vocês já percebem que, quando diz a inviolabilidade do direito à vida, eles estão tirando a nossa liberdade frente a decidir sobre a própria vida. Ou seja, uma questão de bioética, que é a eutanásia, por exemplo, já é tirada nesse conceito de que a gente não pode violar a própria vida. Tá? Então, a gente já não tem a liberdade total quando se coloca esse conceito. Não sei se é claro o que eu estou tentando expressar. Tá? A primeira visão de liberdade dentro da história veio com esse rei da Inglaterra, o João I, que assinou a Carta Magna sobre as Liberdades. É de 1245. Ou seja, o primeiro momento onde a sociedade tenta organizar um pouco de liberdade para os cidadãos é em 1245, pelo rei da Inglaterra, João I, que ele foi generoso, fazendo uma carta dizendo que as pessoas não tinham que obedecê-lo para tudo o que ele quisesse. Então, nesse momento, antes disso, os indivíduos não tinham liberdade nenhuma. A partir desse momento, eles passaram a ter um pouco de liberdade. Eu estou falando de 1245. Vocês vejam que, para a história da humanidade,
ultra recente. Esse conceito constituiu a Constituição da Inglaterra. Tá? A Inglaterra é o primeiro país que cria uma tentativa de Constituição a partir desta ideia de liberdade. Depois de 1400, demorou quase 300 anos para se repensar o conceito de liberdade, e ele aparece na Constituição Americana, de 1787. Esse conceito não está aqui, tá? A Constituição Americana coloca em 1787 a liberdade dos indivíduos. É a primeira vez que aparece socialmente um conceito de que as pessoas podiam ter opinião própria, podiam decidir sobre eles mesmos. Eu estou falando de 1787. Em 1789, a Revolução Francesa cria os princípios filosóficos de liberdade, igualdade e fraternidade como ideias de que o ser humano podia ser, devia ter igualdade e liberdade. Demorou 400 anos para isso criar uma filosofia e uma Constituição. Depois de 1700, o grande momento onde é colocado um pouco de liberdade é o Código de Nuremberg de 1946, que é do pós-guerra, e onde se cria a experimentação em seres humanos, ou seja, se cria normas sobre a liberdade do indivíduo participar de uma experimentação em seres humanos. Isso veio atrelado à Segunda Guerra Mundial, onde houveram muitas experiências com seres humanos nos campos de concentração nazista, mas isso é mais divulgado. Houveram campos de concentração também na China, os japoneses fizeram campos de concentração bastante violentos e tirando a liberdade das pessoas. Em 46 se cria esse conceito de liberdade, de que o indivíduo poderia não aceitar participar de um experimento humano. Olha só, estou colocando que antes a pessoa participava de uma experimentação qualquer sem ser consultada. Tá? No Brasil, colocado esse conceito só na Constituição de 88. Em 1988, a atual Constituição é que coloca a primeira slide meu, onde diz que o indivíduo tem liberdade. Que, volto a repetir, é uma liberdade limitada. Eu poderia dizer que um dos conceitos de liberdade, a minha liberdade acaba dentro da liberdade, no limite da liberdade do outro. Nós dois vamos ter que interagir para pensar qual é a liberdade na nossa ação. Por exemplo, eu com ele aqui, né? Como ele me apresentou, ele teve a liberdade de me apresentar, eu tenho a liberdade de falar aqui, mas eu não tenho liberdade de fazer o que eu quero aqui, certo? Então, essa liberdade é muito limitada. Só em 2005 surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos e de Bioética, onde são colocados de novo os conceitos de liberdade. Então, eu estou falando de um conceito de liberdade muito recente. O ser humano passa a ter liberdade, e assim mesmo relativa, há pouco tempo. E o que significa ter liberdade? Seguramente não é fazer tudo o que eu quero. Eu acabei de dar o exemplo dele, por exemplo, querer me dizer, você está chato no que você está falando, vamos para frente. Ele não pode fazer isso, ou teoricamente não poderia, né? Então, a liberdade dele termina quando se vincula à minha liberdade, certo? Ter ideia de conflitos, ou seja, se eu não tenho uma possibilidade de escolha, então eu não tenho liberdade. Liberdade, ela passa
a existir a partir do momento em que eu tenho duas opções, no mínimo. Se eu tiver uma opção só, não é liberdade. Está claro isso? Tá? Ao mesmo tempo, na liberdade está implícito o conceito de que as pessoas são diferentes e que a gente tem que aprender a lidar com as diferenças dos seres humanos. A liberdade está muito vinculada à questão da cultura. Todos nós fazemos parte de uma cultura. A nossa cultura é muito diferente da cultura americana, ou da cultura europeia, ou da cultura asiática. Certo? Cada cultura tem seus valores, e dentro desses valores ele vai colocar certas liberdades. Então, não existe uma liberdade universal. Vai ser sempre uma liberdade relacionada a uma cultura. Tá? E essa cultura nos implica em termos funções sociais, em termos relações sociais e uma interação social. Tudo isto faz parte da liberdade. O ser humano cria, um certo momento, um conceito que é o conceito de periculosidade. Ou seja, a gente começa a pensar que existem pessoas que são perigosas e pessoas que não são perigosas. Isso por exemplo, a medicina tem muita dificuldade de entender quem é perigoso e quem não é perigoso. Por mais que a justiça coloca que será um psiquiatra quem dirá se a pessoa é perigosa ou não. Isto é uma coisa que eu discuto muito na faculdade e não acho que essa periculosidade seja mensurável só por um psiquiatra. No mínimo, deveria ser uma equipe multiprofissional, na melhor das hipóteses. Tá? Mas o que o nosso código diz, que quem é responsável por saber quem é perigoso ou não é o psiquiatra. Eu acho já uma questão que o código devia rever. Dar muito poder a uma profissão só. Eu digo sempre que o psiquiatra... eu sou psiquiatra, hein? Eu não estou falando mal dos outros, estou me incluindo nesse grupo. Ou seja, o psiquiatra é a pessoa que pode retirar alguém da sociedade sem precisar de nenhum julgamento. Ou seja, basta ele considerar que a pessoa seja um doente mental e que é perigoso para si ou para terceiros, e ele pode internar involuntariamente. A justiça não consegue fazer isso. Ela precisa abrir um processo, precisa ter toda uma quantidade de defesas que são alegadas. Então, eu acho que essa ideia de periculosidade é algo que a gente tem que repensar bastante, tanto a psiquiatria, a saúde mental, quanto o direito. Né? Quem colocou a primeira vez o conceito de periculosidade foi um psiquiatra italiano chamado Garofalo. Ele dizia que o oposto da periculosidade seria a confiança. Se a gente confia em alguém, a gente considera que não é perigoso. Se a gente começa a desconfiar de alguém, é porque algo nos chamaria a atenção para dizer que é perigoso. Eu vou falar um pouco agora do desenvolvimento da psiquiatria. Tá? Todo mundo pensa que a psiquiatria começou nos anos 60 ou com as neurociências atualmente. Né? Mas, para vocês terem uma ideia, no período neolítico, há 8.000 anos atrás, já foram encontrados esqueletos com trapanações, ou seja, o crânio tinha sido aberto
tinha sido feita uma cirurgia e a pessoa tinha continuado viva. Ou seja, não é uma coisa de neurociência agora. A neurociência aplica uma técnica muito melhor, uma asepsia muito melhor e, principalmente, uma anestesia, ou seja, não há necessidade da pessoa sofrer tanto para ter essa intervenção. Tá? Mas a possibilidade de se considerar que o cérebro tem algum problema já tem mais de 8.000 anos. Tá? Na China, a gente tem há 2.700 anos, já tinham a visão de doenças mentais, no Egito também, na Índia. Eu só estou querendo colocar aqui que a psiquiatria não é uma coisa nova, que conceitos de doença mental foram variando através dos tempos. Não se tem só um conceito de doença mental. Isso também é uma questão que a maioria das pessoas não pensa assim, né? Ou seja, para vocês terem uma ideia, o que é considerado doença está no CID, o Código Internacional de Doenças. Se não tiver no CID, ninguém pode dizer que é doença. O Código Internacional de Doenças, que é elaborado pela Organização Mundial da Saúde, é o que vai dizer o que é doença ou não é doença. Nós estamos no CID-10, ou seja, houveram 9 CIDs antes. Isso quer dizer que, com o tempo, o conceito de doença mental foi variando. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo clássico. No CID-9, o homossexualismo era considerado uma doença. Então, eu, enquanto psiquiatra, que fui criado pelo CID-9, eu deveria considerar qualquer homossexual como um doente. É assim que a Organização Mundial da Saúde entendia. No CID-10, isso cai. Ou seja, toda a questão social, todas as paradas que houveram, todas as discussões a respeito do homossexualismo, fizeram com que o Código Internacional de Doenças tirasse o conceito de homossexualismo enquanto doença. Então, nenhum psiquiatra pode dizer que um homossexual é um doente. Tá? É só um exemplo de... Como? Bom, mas ele é deputado, ele não é médico. Se ele fosse médico, ele estaria cometendo um erro diagnóstico. Tá? Mas ele, enquanto deputado, ele tem... E se ele tiver uma força política grande, pode ser que ele venha até mudar um código, né? Os gregos fizeram também as suas visões da doença mental, e os romanos, eu acho que o grande mérito dos romanos foi a de começar a criar leis. Não é à toa que se estuda o direito romano até hoje, mas eles já tinham o conceito de que uma pessoa com doença mental não teria as mesmas leis do que as pessoas comuns. Tá? Por exemplo, eles criaram o conceito de mente capti, ou seja, uma doença mental. Tá? Infantes, ou seja, a criança que não era responsável por si, ou seja, são conceitos são os primeiros que tentam vincular a doença mental com a psiquiatria. Tá? A moderna psiquiatria, ou seja, a psiquiatria atual, ela está vinculada à revolução do século, na realidade, do século 1745, com Philippe Pinel. Esse senhor aqui é um psiquiatra, tá? Philippe Pinel, que trabalhou neste asilo, que era um conceito que se tinha para a doença mental, né, em 1700, tá? Ou seja, era um lugar longe da cidade,
onde ficavam trancados todos os doentes mentais. Foi um grande passo que o rei Luís Felipe da França fez, porque antes disso, esse lugar, não estavam só os doentes mentais. Estavam os ladrões, estavam os leprosos, estavam as prostitutas, tudo aquilo que a sociedade considerava que não queria ver ou achava perigoso para a sociedade. Houve uma enorme mudança dessa clínica da Salpêtrière para os tempos atuais. Hoje em dia é um hospital geral, onde se atende os doentes mentais, que é um conceito da nova psiquiatria, ou seja, a psiquiatria já não atende as pessoas fora da cidade, mais ou menos como as penitenciárias. As penitenciárias também são colocadas fora, e se a gente vê hoje em dia as cidades onde se decide colocar uma penitenciária, elas rejeitam a penitenciária, consideram um problema social grave, acham que vai aumentar a criminalidade. Mais ou menos se pensava a mesma coisa do doente mental. E ainda se pensa. Essa, evidentemente, que eu não vou falar sobre esse quadro, porque é uma coisa muito obsessiva minha, que eu acabei colocando assim, mas apenas para mostrar para vocês que a evolução da psiquiatria, ela começa em 1700 com Pinel e vai até 1870, onde só existe a reclusão do doente mental e ele não tem direito a nada. Depois, até 1930, vem o período da terapia. O período da terapia é quando se começa a tratar as doenças mentais. Antes disso, só tinha a custódia. Depois começa o tratamento. Eu faço sempre, eu tento pensar sempre que isto deveria ser pensado em relação às penitenciárias. Ou seja, eu acho que até hoje as penitenciárias são só de custódia das pessoas, mas não se pensa em nenhuma terapia, não se pensa em nenhuma tentativa. Pode falar. O Basaglia ainda não, o Basaglia é mais para cá, o Basaglia é do período de saúde mental, mas ele é um psiquiatra antimanicomial. Mas eu estou me referindo mais do que o processo da psiquiatria aqui, me parece que seria interessante vocês pensarem no processo do criminoso, da pessoa que está na penitenciária. O que a gente tem que fazer com essas pessoas? Eu acho que se pensa muito pouco. E eu estou referindo aqui ao período de custódia porque era o mesmo tipo de pensamento que a sociedade tinha para o doente mental. Não é novo isso. A gente não sabe o que fazer com algo que a gente considera perigoso. Vai empilhando, né? Vai empilhando. Essa é a finalidade. Não é empilhando, vai segregando da sociedade, vai fazendo com que a sociedade não tenha contato. Eu tenho a impressão que a criminologia tentou ou tenta dar um passo, mas ela não vejo que consiga trazer, muito obrigado, alguma solução para isso. Quem falou? Político. Tudo é político. Deixa eu colocar uma questão. Quando a gente fala político, normalmente a gente está querendo dizer um político partidário, mas, na realidade, o conceito político é agrupar as pessoas, é o conceito grego de polis, de política. Né? Sim. Depois desse período de terapia, quando começaram os tratamentos das doenças mentais, se viram que algumas melhoravam, outras não melhoravam. E aí a gente começou a entrar no período de saúde mental. O período de saúde mental ele traz um conceito novo, que é para a psiquiatria, que é a tentativa de ressocialização rápida do doente mental. Em vez de deixar a pessoa internada por muito tempo, tenta-se ver de que jeito ela pode se reinserir na sociedade o mais breve possível. Eu li há pouco tempo, eu achei muito interessante,
Eu não tenho esse dado ainda. É oficial, obrigado. Eu não tenho esse dado oficial. Mas nos Estados Unidos, eles estão criando uma política para tirar os presos das cadeias, porque elas estão superlotadas, é um custo muito grande para o Estado, eles estão querendo ver como eles podem ressocializar essas pessoas para não ser tão custosos para o Estado. Isso seria, desculpe só, isso seria como o período de saúde mental que houve para a psiquiatria, ou seja, não deixar a pessoa deteriorando dentro do manicômio, e sim ressocializá-la. Fala. Não mandados. Bom, isso já é uma tentativa sua. Eu diria que ele está dentro de um sistema. O que eu acho que o sistema não consegue é ver o que pode fazer para que essa pessoa seja reintegrada, ou qual é a doença que ele tem. Eu sempre digo que a diferença de um doente mental, o criminoso é um doente social. Então, a gente deveria começar a pensar que tipo de atendimento se poderia dar a essas pessoas e não simplesmente segregá-las. E, finalmente, veio o período atual da psiquiatria, dos anos 90, é o período das neurociências, onde é colocado o maior valor dentro da doença mental na questão do cérebro. Ou seja, as pessoas acham que, se puderem controlar o cérebro, vão controlar todo o indivíduo. Eu não tenho essa visão, tá? Eu acho que o ser humano é bem mais complexo do que o cérebro, tá? A primeira questão que surge é dizer por que os códigos rapidamente colocam a questão da doença mental como algo. Por exemplo, se eu pegar o Código Civil atual, né, é colocado, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida, os menores de 16 anos, os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiveram o necessário discernimento dos seus atos. Ou seja, colocar que uma doença mental torna um indivíduo absolutamente incapaz, eu diria que é um exagero. O Código Civil, no artigo 4, diz: são incapazes relativamente os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios, os viciados em tóxicos e os deficientes mentais. Então, esse sim pode ser considerado relativamente incapaz. Eu diria que o doente mental deveria estar nessa classificação também. E deveria ser demonstrado para que a pessoa é capaz e para o que a pessoa não é capaz. Ou seja, o que eu estou querendo dizer que neste momento que o código coloca desse jeito, ele está tirando a liberdade do indivíduo. E é uma liberdade muito grande, a gente não tem noção dessa liberdade. Ele não pode votar, ele não pode comprar um bem imóvel, ele não pode vender, ele não pode dirigir carro, ele não pode exercer a profissão. Isto quer dizer absolutamente incapaz. É um espectro muito grande que a gente não está nem acostumado a pensar sobre isso. Essas são a questão da doença mental, eu já mostrei no slide anterior, de que o doente mental pode ser considerado absolutamente incapaz. Uma questão que também tem a ver com a doença mental, e eu não entendo também porque está no código, é a prodigalidade. Tá? Eu acho muito estranho que o Código Civil coloque que vai ser, o pródigo pode ser considerado incapaz. E, no entanto, na religião, o que é condenado é a avareza, não a prodigalidade. Né? Eu não entendo porque um tem interesse na prodigalidade e outro tem interesse na avareza. Né? Mas eu acho que são visões
são valores, como eu estava dizendo desde o começo, que a sociedade dá. Tá? Provavelmente, para a religião, o pródigo não é tão errado quanto o avaro, né? E para a sociedade, o pródigo é mais perigoso do que o avaro. E eu conheço pessoas avaras que tornam a vida impossível da família. Eles podem ser muito ruins em relação à família, sendo avaros. Mas tudo bem, só estou tentando mostrar como isso depende da cultura e depende do momento, como é colocado, né? Então, se alguém é um doente mental, ele pode pedir anulação de casamento, a pessoa que se casar com um doente mental, se ela não soubesse da doença mental do indivíduo. Eu acho que é um preconceito bastante grande, né? É mais ou menos, para ir para o outro extremo, é mais ou menos como se alguém descobre que ou depois de casar que o indivíduo tem AIDS, pedir anulação de casamento, né? É mais ou menos o quê? Você falou alguma coisa? Não. A pessoa doente mental não pode fazer um testamento. Por que ele não pode testar? Ou seja, é retirado o direito do indivíduo de lidar com os seus bens. Ele não pode fazer um contrato, ele não pode ser testemunho de nada.